Estamos de volta e agora com a participação de Lula. Tudo bem? Lula do bem, né? E o do mal agora está em Brasília dizendo e fez assim para todo mundo, ó. Vixe, rapaz. E a cara de sorriso. Complicado, hein? É ruim. Senhores. Ruim. Mas, Alfredo, antes de você começar, rapaz, ontem à noite eu estive lá com a professora Sandra, minha cara metade, lá no Ideal, no aniversário da Estelinha Frota Salles, e um casal que estava lá, Estelinha. Parabéns. A Priscila Cavalcante, e me mandou um abraço. E o Epitácio. O Epitácio são assíduos aqui no nosso programa. No programa dos senhores. Estelinha é nosso. É nosso. Estelinha, um abração, muitos anos de vida. Esse programa são dos brasileiros de bem. A minha cara metade, a professora Sandra, educadora, foi homenageada lá, juntamente com a Priscila Cavalcante e outras mulheres, como mulheres empreendedoras. Parabéns para a Estelinha Frota. Bom, senhores, eu queria registrar aqui agradecimento ao Dr. Edson Lopes, do Movimento dos Defensores da Democracia, que não perde nosso programa, é pessoa que tem a minha atenção e o programa se enriquece com audiência tão seleta. E também eu queria registrar um fato de que ontem, indo ao Eusébio, me deparei com uma tapioca, meu compadre, um negócio de arromba do meu amigo Agaci Amorim, é esse do lado direito de camiseta. E o lado da ponta é o Luiz Bezerra? Luiz Bezerra e José Luiz, que estavam lá presentes. Olhe, o Agaci é um camarada nota 10, me presenteou ontem com pão de coco, decidi ficar com a boca... lembrando o pão de coco. Agora tu imagina o Alfredo comer pão de coco e ficar com água na boca. Rapaz, deve ser bom demais. Arromba. Mas você não trouxe o pão pra gente? Não, isso aqui é pra poucos. O negócio não foi essas coisas do outro mundo, não. O que foi do outro mundo foi a gentileza e a educação. Muito obrigado, Agaci. Você tem um amigo. Muito obrigado pela gentileza. Alfredo, você esqueceu de um detalhe. Diga. Ceará 0, Fortaleza 1-1. Ceará 0-0 com o Uniclínico e Fortaleza 1-1 com o Imperatriz do Maranhão. É verdade. O Fortaleza saiu daqui, pegou o Imperatriz do Maranhão lá. Joguinho complicado, cadenciado, difícil. O Fortaleza ainda está com muita gente. Você assistiu? Fechado, assisti. Pois eu não assisti, não. Sabe onde é que eu estava? Não. Hein? Não. Sei não. Tava lá na Praça Portugal com um monte de gente. Quantas mil pessoas ontem? Rapaz, ontem deve ter dado... Começou com pouquinha gente, foi chegando, meia-noite ainda estava chegando gente, chegou até quase 5 mil, ou mais de 5 mil pessoas. Agora, uma coisa que eu achei interessante... Tem algumas imagens aí, bota a imagem aí da manifestação aqui em Fortaleza. As imagens entram, né? Eu vou fazer aqui um comentário que eu vi ontem, nessa manifestação que o Valdo estava lá, noturna, por sinal, os manifestantes foram até o Palácio do Governo, o Palácio da Abolição, né, que é o governo do PT, e um protesto contra o PT também. Eu achei isso muito interessante e creio que no movimento de domingo era para os manifestantes terem passado também de frente ao Palácio da Abolição aqui em Fortaleza. Hoje às 17 horas. Hoje às 17 horas. No Facebook está rolando aí, convocando todo mundo para estar em frente ao Palácio da Abolição, manifestando contra o PT e as atitudes que o PT tem colocado aí contra o povo brasileiro, essa situação que está aí, que ninguém sabe aonde vai parar. A verdade, Alfredo, é que... Vamos dar uma olhada nas imagens. Eu estou esperando que ele coloque as imagens aí. Enquanto não colocam as imagens, Alfredo, eu realmente estou assim um pouco assustado com a situação, mas assustado de uma forma positiva. Sim. Porque a sociedade está indo para as ruas, entendo que de forma pacífica, inclusive lamento alguns vídeos que andei vendo de celebridades da política nacional agredindo as pessoas, afrontando as pessoas, inclusive com impropérios, com a situação completamente descabida a pessoas que pretendem galgar altos postos na política brasileira, mas a sociedade está indo de forma pacífica
protestando, mostrando que não está calada diante dessa situação. Como nós, parece que as primeiras imagens, tá certo aí? Deixa eu ver aí se essas imagens, bota aí no vídeo, aí tem uma manifestação de algumas pessoas já, então, mas eu acho que não é essa que eu dei não, acho que tá dando problema lá no... Então, peraí, vamos organizar aqui o negócio. Faça uma gentileza, coloque aí as imagens do senhor Cid Gomes batendo boca, com manifestantes que ontem foram protestar contra PT. Lula, estavam conversando na rua e tal. Não, ele que parou o carro e foi para discussão. Foi para discussão. Ô, Digo! Eu ouço vocês, o que é que vocês querem? Eu queria entender, o que é que vocês querem? A gente quer vocês querem tirar o Lula preso e a Dilma fora! É isso aí, sim! É isso aí! A gente quer ajuda de você, rapaz! Vocês querem tirar? É isso aí, sim! É isso! Se tirar a Dilma, quem é que entra? O Ciro, que é irmão! O teu irmão, rapaz, teu irmão! Peraí, nós temos uma Constituição. Mas agora... Corta aí. Bom, você viu aí Cid Gomes indo no caminho de casa, se deparou com a multidão. Foi em casa, subiu, desceu, guardou o carro na garagem, foi discutir com a galera. Até aí... Tá tudo normal. Normal. Exercício democrático. Batendo papo, tal. Perfeito. Perguntando que se ela cair, quem bota quem. Eis que chega o presidenciável, irmão dele, Ciro Gomes, e quer colocar a ordem na casa. Totalmente equilibrado. Olha, vou lhe contar. Um cara com senso de equilíbrio. Um rapaz estava dizendo que queria Ciro Gomes para a presidência da República. Talvez seja isso que ele queira. Dê uma olhada aí na imagem. A casa dos outros, eu tô calmo. Fascista, vamos circular. Circular, cada um vai para a sua casa. Cada um procura fora a casa. 1h da manhã na hora da casa dos outros. Vamos ver aí, continua lá. Pode botar. Não vai acontecer. Democracia vem acontecer, seu frouxo. Peraí, rapaz. Me solta. Me solta. A polícia na porta da minha casa. Vai, seu frouxo. Seu frouxo, fascista. Não, de tudo que você possa imaginar. Vai respeitar a casa alheia, rapaz. Estou protegendo. Amanhã vem um que dá em você. Amanhã não é contigo na tua cabeça. Vamos circular, cada um para casa. 1h da manhã na casa dos outros. Eu vou proteger a casa de vocês. Quando vocês fazem isso com o outro, amanhã vem e faz contigo. Sua frouxa, covarde. Pra casa. Bora pra casa, tá na hora. Me solta, vai pra casa, não fica nenhum. Bom, você vê... Rapaz, destempero total, não, equilíbrio, numa coisa boa dessa. Alfredo, que é isso? Você está chamando que ele está entendido? O homem está no estado normal dele. Bom, você que propôs o Ciro Gomes, talvez numa bajulação expressa ao irmão, porque você certamente nunca teve coragem de confrontar com ninguém, deve ser algum servidorzinho público, de alguém que esteja vivendo às custas ou às benesses do Estado, nunca teve coragem de afrontar ninguém. São eles, senhor Ciro Gomes, senhor Cid Gomes, senhor Camilo Santana, senhor Roberto Cláudio, senhor Eunício Oliveira, senhor não sei o que das plantas, todos eles apoiam o governo do PT. Para sua tristeza, que você que estava no movimento, talvez você não saiba, fica esse alerta. Tá? E se você votou neles, por favor, se lembre, não vote mais. É uma coisa... Porque se você é hipócrita o suficiente para dizer, não faça o que eu estou dizendo, mas faça o que você faz, realmente é uma tristeza. A hipocrisia não tem tamanho nesse negócio. O tanto de aproveitador que está cobrando ética e decência não é brincadeira. Bom, eu faço votos que nós encontremos um país decente, de gente
correta e honesta. E todos aqueles que não sejam corretos e honestos vão parar na cadeia. Seja do PT, seja do PCdoB, seja do escambau A4, não interessa. Não, o que eu vejo aí, Luiz, é um destempero completo de uma pessoa que quer, que se acha com condições de dirigir o país. Eu acho que ele acabou a candidatura dele aí. Eu concordo com o Walter, concordo com você, concordo com o Walter, e o que me deixa triste e o que eu fico espantado é o seguinte: não me admiro ver hoje na televisão pessoas que apoiaram a ditadura militar, que foram da arena, hoje defendendo o PT. Isso aí não me causa estranheza, não. O que eu fico surpreso é com a conduta de um homem público, inclusive no programa passado. E ele exclamou, inclusive com o Lula, que há poucos instantes estava lá, inclusive querendo regra do jogo. Vamos tratar de regra do jogo, de decência, legitimidade e processo. Tá? Doutor Luiz Antônio, colega meu advogado, pode até me corrigir se eu estiver dizendo besteira. O que é que aconteceu ontem? Um ato criminoso perpetrado pelo senhor Sérgio Moro. Vamos dar uma olhada no áudio, eu queria que você olhasse prestando atenção. Não é a edição feita na Rede Globo, não. É o áudio inteiro. Veja quem liga para o presidente Lula. Se não foi, a presidente Dilma, o ex-presidente Lula recebe, olhe bem, uma ligação da presidente Dilma. Da onde foi feita essa ligação? Do Palácio do Planalto. O senhor Sérgio Moro mandou grampear um telefone do Palácio do Planalto. Veja aí. Moraes, boa tarde. Maria Alice, aqui do gabinete da presidenta Dilma. Ela quer falar com o presidente Lula. Eu estou levando o telefone para ele, então. Só um minuto para você, eu te passo. Tá? Muito obrigada. Por favor. Tá bom, não. Cristina, já só um minuto, só, Maria Alice. Aqui. Tá ok. Alô? Alô, só um momento, presidente. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera tá aí bom. que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Esse telefone é o número do Palácio do Planalto e esse telefone foi que ligou. E ele foi gravado desde o início. Mas, Alfredo, com música de espera e tudo mais. Tudo bem, agora veja o seguinte. Eu vi a gravação, só antes de você falar, eu ouvi uma gravação aonde a presidenta Dilma tratava, ela como presidente, tratando o senhor, Sim, mas como ele é autoridade maior do que ela. Não, educação é educação. Se eles não, é que aí... Bom, vou ficar calado. Educação é educação. Se você chama ela... chamando ele de senhor, ele falando com essa gravação, é porque eu não estou com ela aqui, mas essa gravação é quer dizer nada do que é que você está querendo entender. Eu estou querendo dizer que ela está passando, e que ela está se rebaixando a ele, quando ela é a presidente. Ela representa a nação, meu amigo. Irmão, você está equivocado. Não, a nação. Ele sempre foi... Principalmente agora nesse segundo governo da Dilma, ele sempre foi um apêndice. Ele nunca nada. Ele sempre comandou por baixo do pano. Que é isso? Senhores, veja o seguinte, doutor Alfredo. Você está doido? A apuração em cima dele, ela nunca barrou a apuração em cima dele? Veja o seguinte, esse processo, ele está, esse processo está se caminhando numa velocidade. Você acha que é impossível a gente acompanhar os fatos como eles estão. Por que ele assumiu o ministério? Como? Por que ele assumiu o ministério? Bom, agora que lógico, porque caiu em cima dele, porque ele não conseguiu segurar. Você está fatos da cronologia. É o que eu estou vendo a cada dia. Você está atropelando. E o que a nação está vendo, está todo mundo vendo, rapaz. Você está atropelando a cronologia dos fatos. Você tem que se ater aos fatos. Né? Como eu fui citado, deixa eu dar a minha opinião. Pode ir, vai. Pela velocidade dos fatos que estão acontecendo, fica impossível a gente acompanhar, porque a pauta ontem, em todas as redações dos jornais, o assunto do dia era a nomeação do ex-presidente Lula como ministro. De repente, isso aí ficou um assunto já do passado e se passou a discutir os grampos que foram detectados entre a presidente da República e o Lula. Agora veja o seguinte. Agora veja o seguinte.
A questão, porque, como eu te disse, os fatos se dão de maneira rápida e nós não temos aqui acesso aos autos. Nós temos que ver o que é que está acontecendo pelas informações que não chegam. Então, veja bem, o que é que acontece? As informações eram que o telefone do ex-presidente estaria grampeado. Então, se o telefone dele está grampeado, quem ligar para ele pode ser o Ciro, o Obama, quem ligar vai ser gravado. Não significa dizer que ele grampeou o telefone. Então, se ela liga para ele, ele vai escutar os dois lados. Exatamente, vai escutar os dois lados. Ouça. Na hora que ele notasse que estaria o grampo feito, que participa do grampo a presidente da República, ele remetesse os autos do processo para a Corte de Competência. A presidente Dilma não é investigada. E se for a investigação... Ele fez a remessa no despacho. Ele quebra o sigilo. Peraí. Ele quebrou o sigilo 4 horas da tarde e 2 horas já tinha divulgado para a imprensa e para todo mundo. Tá? 2 horas ele assina o ato, tá? Suspendendo o grampo. 4 horas tem essa conversa. 4 da tarde tem aí a imagem do documento que ele assina, inclusive com horário, ele manda um ofício. Aí a alegativa agora é que a operadora só bloqueou depois. Exatamente. Aconteceu isso. Mas isso não importa, o ato já estava consumado. E outra, quando a presidente Dilma, na hora que ela identificou que tinha ministro de Estado e tinha ministro Jacques Wagner, nas outras, são 80 grampos, 80 degravações, envolvendo muita gente da República, ministro de STF e tudo mais. Na hora que ele notou que tivesse alguém desse nível, que o foro de prerrogativa é o STF, ele teria que enviar o processo para lá. Para quê? Para que tivesse legitimidade e não fosse passível de nulidade. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui ao Walter. Walter, o que é mais grave para você? É a suposta quebra de um procedimento jurídico ou o que está acontecendo com o Brasil? É o ato por baixo dos panos, porque golpe é isso aí para mim. É você estar por baixo dos panos, você tem um poder na mão e ainda fica por baixo dos panos, manipulando, para quê? Para que a nação não saiba do que eles estão planejando e estão executando ao mesmo tempo. Bom, que é sangrando a nação brasileira e botando no nosso lombo, nas nossas costas, o peso de termos que pagar toda essa roubalheira. Muito bem, se você acredita que seja assim, nós não precisamos, talvez, de judiciário. Talvez seja melhor um jagunço. Mas aí você tem que contratar o meu amigo nada a ver. Que a justiça ela vai dar. A justiça ela vai dar o que eu penso, que eu acho. Você não precisa perder tempo. Eu acho que é melhor meu amigo. Um carrasco na porta do fórum, ou então um amigo de polícia seu que você tenha, que você se zangue com alguém e diga o seguinte: olha, meu irmão, eu tenho todas as provas contra esse cara. Me faça uma gentileza, taque bala nesse desgraçado. Também não é por aí. Você está sendo radical. Não, estou sendo radical. Eu estou sendo radical. Ela impulsou ele há poucas horas atrás. Tá entendendo? E só tinha lá dentro petista e fazendo manifesto na hora do discurso dela. E o povo lá de fora não teve o direito de reclamar e dizer nada. E o único manifestante botaram pra fora. O mau uso do palácio. O mau uso do palácio. Esse ato foi democracia essa. Que país democrático é esse? Você está querendo me ouvir, mas você vai ouvir. Porque é fácil de compreender. Eu estou tratando de direito, garantia constitucional e regra do jogo. Um juiz não pode desconhecer o ofício dele e querer agir como um juiz e um carrasco. Ele não pode, independente da justeza dos atos dele. Então pronto, o que ele fez vai ser apurado. Da moralidade ou da imoralidade. Mas não deixou a nação. Ele não deixou a nação ficar sendo enganada mais uma vez. Não tem risco. Eu louvo o trabalho do senhor Sérgio Moro. Em contrapartida, não vou anuir erro do senhor Sérgio Moro. Ele cometeu crime, que responda por eles, do mesmo jeito que eu quero que o senhor Lula seja punido pelos crimes que praticou. Ele cometeu excesso. Ele utilizou a prerrogativa do cargo para fazer prevalecer a sua vontade independente da legislação. Ele não tem o direito de fazer isso. E eu estou lutando por isso porque eu imagino que o senhor Ciro Gomes disse ali.
A matéria não saiu inteira, mas ele disse assim, olha, eu queria lhe lembrar que eu estou aqui na rua para defender o seu direito. Agredindo os outros? Não, mas ele... Mandando para a rua... Eu estou dizendo que ele lembrou. Eu estou dizendo que ele lembrou. Eu não estou dizendo que ele esteja certo, do ponto de vista da conduta dele, mas o discurso estava correto. Ele cometeu o ato de sandice que eu critiquei aqui. Ou não está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou entendendo. Tá? Eu estou separando o joio do trigo. Estou separando o discurso e a agressividade. Eu mostrei que ele é destemperado, mas ele tem fundo de verdade no que ele fala. Como o irmão também falou que tinha fascista na discussão, que as pessoas não estão tratando do Estado de Direito. Fascista é ele. Eu quero que você, no dia da eleição, diga isso para ele. Não fique com demagogia e vote nele. Agora, não vote mais nele. O que acontece é o seguinte. Tem muita gente honesta aqui que reza e come na cartilha dele. A situação hoje do Brasil é uma situação que ninguém imaginou. E defende um partido que foi para as ruas defender a democracia, defender a ética, a moralidade, está aí numa situação assim super complicada, as manifestações como se não bastasse aqui em Fortaleza, na questão do domingo. Ontem à noite, manifestações aqui em Fortaleza. Luiz, você é um homem, você é um homem que quer legalidade. Quero sim, então, e quero um país melhor para os meus filhos e para os meus netos. Nós vamos para o outro bloco, né? Então, a gente estica aqui um minutinho. Olha, o Sérgio Moro havia mandado suspender os grampos às 11 da manhã, 11 horas e 12 minutos. Tem a foto aí do expediente, está até riscadozinho assim, vermelho, está até aí. Pronto. Olha, ele determina às 11 da manhã, 11 horas e 12 minutos. Às 4 da tarde, a presidente Dilma fala com o Lula. Não estou dizendo que seja legítimo e que seja honesto a conversa, não. Nem eu acho a conversa imoral. Total. Eu acho uma imoralidade. Total. Tá? Agora, desrespeito ao povo brasileiro. O senhor Sérgio Moro cumpriu um crime, ele realizou um crime aí, divulgou conversa, mandou grampear o presidente da República, se ele sabia que o ato era da presidência da República, já tinha encerrado a investigação, o processo já estava no STF, ele por birra ou por raiva por ter perdido o foro de competência, resolveu jogar no ventilador. Detonou. Entendeu? Então, ele... Agora, responda pelo seu erro, injudicando. Que ele responda, mas que o ato dele foi um ato de coragem e que nós não podemos tirar o mérito dele. E que, lamentavelmente, mostrou que muita gente queria esconder. Muita gente não. Eu quero muita gente lá de cima queria esconder. É o seguinte, hoje de manhã... Ontem à noite, protesto no Brasil todinho, nós vamos voltar já, ver se a gente encontra essas imagens de ontem em Fortaleza. Vamos voltar num minutinho só. Contra o Lula... As coisas estão aí muito escabrosas contra Lula, contra Dilma, contra o governo de forma geral. E o descrédito da sociedade é tão grande em tudo que até ministro do próprio STF, da Suprema Corte do Brasil, questiona da honestidade dos seus pares. O senhor Gilmar Mendes põe em dúvida a honestidade dos demais ministros do STF. Extremamente grave, Walter. A fala do ministro foi mais ou menos o seguinte: imagine, senhores... Isso me preocupa. Se a presidente Dilma resolver nomear um desses empreiteiros que estão aí presos como ministro dos transportes ou das obras públicas. Quer dizer, uma coisa lamentável, um ministro do próprio tribunal colocá-lo sob suspeita dessa forma. Imagina o povo. Queria que você desse uma olhada aí, desse uma olhada aí num videozinho, bem curtinho, os comentários sobre a questão do grampo e as consequências disso. Inclusive tem uma fala do ministro Marco Aurélio. Vamos dar uma olhada aí. Temos que aguardar, primeiro, para constatar a veracidade desses áudios. E segundo, aí, as instituições atuarem e percebermos as consequências, se o fato for um fato verídico. E quem teria determinado esse grampo? Começamos por aí. E seria uma prova ilícita? O Supremo não é benevolente. Amanhã ou depois, se houver o processo crime no Supremo, nós julgaremos não pela capa, considerado este ou aquele acusado, mas pelo conteúdo do processo.
Este áudio anunciado agora pela televisão ao vivo mostra claramente como é que eles tratam o poder, como tratam a justiça. O país não pode ficar na mão desta gente que está usando o poder desse país para lá se manter a qualquer preço. Foi publicado no Diário Oficial da União, em edição extra, a nomeação do presidente Lula, ministro-chefe da Casa Civil. Tomando a providência para essa publicação, a presidenta Dilma ligou para o presidente Lula. Houve uma gravação e a divulgação dessa gravação de um ato estritamente administrativo. Está aqui a prova para o país. Bom, Walter, eu tenho uma pergunta para fazer aqui ao Alfredo, se você permite. Alfredo, você como jurista, como grande advogado, hoje o que se comenta no Brasil é que a nomeação do presidente Lula, do ex-presidente, como ministro, seria para se livrar da comarca do Tribunal de Curitiba, como ele chama, sim, do juiz Sérgio Moro, de primeira instância, indo para o Supremo, onde ele seria julgado por ministros, inclusive indicados pelo PT, que é outra questão que a gente tem que discutir aqui, que é essa nomeação dos ministros para o Supremo Tribunal Federal. Eu te pergunto, lá no Sérgio Moro, no caso de uma apuração e condenação, ele teria recurso. E o processo sendo julgado no Supremo e havendo uma condenação, o recurso vai ser para quem? Não tem recurso para ninguém. A corte é terminativa, não cabe recurso a ninguém. A última instância do Judiciário Nacional não cabe recurso para ninguém. Então a situação é séria. É isso mesmo. Bom, a mudança de foro não garante o julgamento, não garante a impunidade, né? A despeito de ser um judiciário, no meu modo de ver, que deixa muito a desejar. Bom, felizmente, o programa não deu para discutir tudo que a gente queria. Se der, vai ter que ter umas 10 horas aqui. Mas amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai continuar, porque essa história, essa novelinha não vai terminar por aí. Então, e a Globo agora ficou com uma vilã da história e a coisa está pegando. E amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário. Que Deus nos abençoe e nos guarde. E hoje às 17 horas. Um abraço.